a gente precisa agir com cada alma como se ela fosse a última que a gente tivesse para salvar. Como se da nossa pregação, como se do nosso exemplo dependesse a ida dela para o céu, o conhecimento dela de Deus. A gente está fazendo isso? Eu não estou. Mas eu quero estar. E eu estou cansada de vir aqui falar para vocês e no final das contas eu não fazer. Eu preciso fazer e eu vou fazer o dia de hoje ser o dia de eu começar a fazer, de eu começar a agir. Então façam também. Às vezes a gente imagina que a construção da santidade, ou então que a nossa capacidade de salvar almas é uma coisa muito distante e grande que talvez a gente nunca alcance. Mas a verdade é que a santidade da nossa vida, ela depende das nossas pequenas atitudes do cotidiano, sabe? Essa questão que eu contei de ontem pra vocês. Gente, eu não fiz nada demais, entendeu? Grandes exemplos que a gente tem. Santa Giana, ela não fez nada demais, ela foi uma pessoa normal. Mas ela escolheu a Deus cada dia da vida dela. José Maria Escrivá fez coisas grandiosas, desculpa, não me entenda mal. Mas ele era um santo do cotidiano, ele fazia coisas normais. Por que ele foi santo? Por que ele, hoje, em 2022, muda a minha vida? E a gente, com a nossa história, com o corriqueiro do dia a dia, não pode mudar a vida dos outros. Vocês conseguem entender? Então, se você está ouvindo o que eu estou falando, está ouvindo eu falar sobre santidade e acha que é distante, tudo bem. Faça pequenas coisas. Mude pouca coisa hoje, mas mude. Amanhã, mude mais um pouquinho. E diante disso, entrando no itinerário, entre muitas aspas, que eu queria traçar com vocês, eu chamei isso de itinerário pós-aliança. Só porque eu gosto de canetas coloridas e títulos, e eu precisava dar um título para poder falar isso para vocês. Dentro do itinerário pós-aliança, o número 1, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a decisão. Para que a gente decida, a gente precisa lutar contra o medo e a insegurança. E eu queria pedir para vocês pegarem a Bíblia de novo em Isaías 41:10. Isaías 41:10 diz o seguinte: Nada temas, porque estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois sou o teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com minha destra vitoriosa. Quando Deus pede para que a gente decida e, consequentemente, lute contra o medo e insegurança, Ele não pede que a gente faça isso com as nossas forças. Muito pelo contrário, Ele oferece para a gente a força, Ele diz que está conosco, Ele diz que vai nos fazer vencer com a destra vitoriosa dEle. Então, assim, nesse primeiro passo, se você está nesse primeiro passo, o passo da decisão, leia todos os dias essa passagem. Lembre que Deus está com você. Lembre que Ele é o Deus da vitória, o Deus vitorioso e que Ele te fortalece. O segundo passo, e vocês fiquem com a Bíblia na mão, que eu vou pedir para vocês abrirem várias passagens, tá? O segundo passo é a preparação espiritual. Na preparação espiritual, para que a gente mantenha uma constância de vida de oração, é necessário que a gente lute contra a preguiça. Então veja, na decisão, a gente luta contra o medo e a insegurança. Na preparação espiritual, a gente luta contra a preguiça. Para isso, eu queria que vocês abrissem na 2 Tessalonicenses 3. Tá. 2 Tessalonicenses 3, de 10 a 12. Aliás, quando estávamos convosco, nós vos dizíamos formalmente: quem não quiser trabalhar, não tem o direito de comer. Entretanto, sabemos que entre vós, há alguns desordeiros, vadios, que só se preocupam em intrometerem em assuntos alheios. A esses indivíduos ordenamos e exortamos a que se dediquem tranquilamente ao trabalho, para que mereçam ganhar o que comer. A gente pede muito a misericórdia, né? A gente pede muito a ação de Deus, e às vezes a gente esquece que a gente precisa ir até Ele, né? Que para que a gente coma, a gente precisa trabalhar. E nessa passagem, Deus nos ensina perfeitamente a como lutar contra a preguiça. Quando a gente ganha o entendimento de que a gente não tem direito de cobrar pelas coisas se a gente não estiver fazendo nada por elas, a gente entende que a gente não pode viver na preguiça, senão a gente não tem direito de reclamar.
não está crescendo, problema seu, você não está fazendo nada. Então, o segundo ponto do itinerário pós-aliança é a preparação espiritual, a luta contra a preguiça. O terceiro ponto, e o ponto central da pregação, é a ação, a atitude em si, o agir. E eu queria que vocês abrissem Mateus 7:7. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, a quem bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste vos dará coisa boa aos que lhe pedem. Bom, o que eu acho mais interessante nessa passagem é que ele não fala, vocês acharão, a vocês será dado. Mas ele fala, a quem buscar, achará. Se você bater, será aberto. Então a gente precisa ter ação para que a gente encontre. A gente precisa ir atrás de Deus. Mais do que atrás de Deus. Mais do que só atrás de Deus. A gente precisa ir atrás das pessoas. A gente precisa ir atrás dos nossos afazeres. Não queira achar sem procurar. Não queira que a porta seja aberta sem que você bata. E por fim, a perseverança. Em Pedro 5, de 7 a 11. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhes forte na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. O Deus de toda a graça, que vos chamou em Cristo à sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. A Ele o poder na eternidade. Amém. Por fim, a gente precisa entender que a nossa vida, ela não é só a realidade material, a realidade que a gente vê. Apesar da gente estar aqui vendo as coisas acontecendo, a gente vive dentro de uma realidade espiritual. A gente vive a cada dia dentro de um combate, em que a gente precisa tomar a atitude de se aproximar de Deus para que a gente possa vencer esse combate. Por a gente não ver a realidade espiritual, às vezes a gente esquece que ela existe ou dá pouca importância. Mas a verdade é que em cada atitude do nosso dia, a gente tem a opção de escolher por Deus ou não. No acordar, no que José Maria Escrivá chama de minuto heróico, quando o despertador toca e a gente põe mais 5 minutos, a gente já começou o dia perdendo. A gente já começou perdendo a oportunidade de se vencer. Seja nisso, seja no terço mal rezado ou não rezado, seja na não oração, da liturgia das horas. A gente vive um combate espiritual e a gente precisa, como eu falei, a partir de hoje, traçar hoje um dia de mudança. Eu tô sozinha nessa? Então bora ficar de pé para rezar?